Boa noite, meus irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam convosco. Antes de entrar no texto da Palavra de Deus, eu gostaria de fazer uma pergunta a cada um de vocês. Se vocês tivessem uma grande quantidade de dinheiro, um grande tesouro com pedras preciosas, um valor inestimável, a quem vocês confiariam esse tesouro? Ou onde vocês o colocariam? Guarde essa pergunta. Agora vamos entrar no texto da Palavra de Deus. Eu convido vocês a abrirem a Bíblia na segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios. O texto está no capítulo 4, nos versículos de 1 a 18. 2 Coríntios, capítulo 4, versículos de 1 a 18. Acompanhe comigo na tela a leitura do texto. Pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que, por vergonhosas, se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos à consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós, que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno preço de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Oremos. Senhor, obrigado pelo privilégio de podermos ouvir a Tua palavra nesta noite. Prepara o coração de todos que nesse momento estão assistindo este vídeo, que a Tua palavra venha penetrar nos corações, trazendo edificação, consolo, admoestação. Senhor, que o Senhor possa, ó Deus, usar deste vaso tão frágil, Senhor, que sou eu. Ó Deus, tem misericórdia da minha vida, usa-me, Senhor, simplesmente pela Tua graça e misericórdia. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu te peço, nada tenho a oferecer de mim mesmo, mas que a Tua palavra abunde em meu coração neste momento,
a fim de que eu possa transmitir com sabedoria, com graça e trazer edificação pelo poder do Teu Espírito àqueles que nos ouvem. Obrigado por tudo. Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós lemos um texto que está em 2 Coríntios. Essa carta, muitas vezes, é deixada um pouco de lado. Nós ouvimos muitos sermões que são baseados em 1 Coríntios. Mas esta epístola, a despeito de qualquer coisa, ela é de extrema importância. Aliás, toda a Escritura é inspirada por Deus. Encontramos nesta carta várias passagens conhecidas e importantes para a nossa vida e nossa edificação. Paulo escreveu esta carta aproximadamente no ano de 56 depois de Cristo, quando ele estava na Macedônia. Tito trouxe da igreja de Corinto algumas notícias boas e outras notícias ruins. As notícias boas é que o irmão que havia pecado e não havia sido repreendido ou disciplinado pela igreja de Corinto, agora ele havia sido corrigido e havia sido colocado em disciplina. Portanto, essa era uma notícia boa. Eles acataram a decisão e o veredito do apóstolo Paulo, disciplinando e corrigindo aquele pecador impenitente que havia tido relação sexual com a própria madrasta. Isso era bom para a igreja, porque mantinha a pureza e a santidade e o nome do Senhor era glorificado. Porém, algumas notícias ruins também chegaram. As ofertas que deveriam ser enviadas para Jerusalém ainda não haviam sido totalmente recolhidas. Havia uma certa vagarosidade em relação a essas coletas. Também, o mais grave nessas notícias ruins é que o apóstolo Paulo estava sofrendo uma grande resistência por parte de falsos mestres e falsos apóstolos que espalhavam heresias e mentiras no seio da igreja em Corinto. E isto era muito ruim. Então o apóstolo Paulo estava sendo combatido, as doutrinas verdadeiras do Evangelho estavam sendo deturpadas por esses falsos mestres, e o ministério de Paulo estava sendo questionado, estava sendo combatido por esses falsos mestres e falsos apóstolos que adentravam e penetravam na igreja de Corinto, e infelizmente muitos estavam dando ouvidos ainda a esses falsos mestres e falsos apóstolos. O apóstolo Paulo então escreve 2 Coríntios, e nessa epístola ele fala sobre o seu ministério, ele expõe os seus planos, o seu desejo de visitar a igreja de Corinto novamente. Ele explica o seu ministério, um ministério glorioso, um ministério que anunciava uma nova aliança, diferente da antiga aliança, diferente de Moisés. Cristo, ele trazia uma aliança eterna, uma nova aliança expressa no Evangelho que era pregado pelo apóstolo Paulo. Paulo era o embaixador deste Evangelho, ele era o pregador deste Evangelho, e esse Evangelho deveria ser anunciado, deveria ser falado para todas as pessoas, ele deveria ser pregado. Portanto, esse Evangelho precioso havia sido confiado ao apóstolo Paulo e aos seus companheiros de missão, o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Evangelho da nova aliança, o Evangelho da graça. Então Paulo explica o seu ministério, e na última parte da carta ele responde de forma dura, de forma veemente aos seus críticos que tentavam questionar o seu ministério apostólico, tentavam denegrir a imagem do apóstolo. Então Paulo responde de uma forma enfática e veemente a esses críticos, a esses falsos mestres, a esses falsos apóstolos. Então nós encontramos na epístola, dentro daquele padrão que nós vemos nas cartas paulinas, uma saudação, uma ação de graças. Depois ao desenvolvimento da carta, onde Paulo, na primeira parte do capítulo 1 até o capítulo 7, ele fala sobre o seu ministério. Nos capítulos 8 e 9 ele fala sobre as coletas
que são feitas em favor dos santos, e os capítulos 10 a 13, nós vemos aí a repreensão e a resposta veemente aos críticos e àqueles que questionavam o seu ministério, e ao encerramento com ações, com saudações e também com a bênção que Paulo dá para encerrar a carta. Então esse é o pequeno panorama desta carta para a gente entrar na exposição do texto que nós temos aí de 1 Coríntios, capítulo 4, versículos de 1 a 18. Nós vamos dividir o sermão em duas partes. Do capítulo 4, versículo 1 até o versículo 6, Paulo fala sobre o seu ministério, sobre esta preciosidade do Evangelho. Dos versículos 7 ao versículo 18, nós vemos que esse Evangelho, apesar de ser um evangelho inestimável, de preço e de valor incontável, um evangelho precioso, foi confiado por Deus a homens pecadores, falhos, frágeis, como eu e como você. Então vamos prosseguir na primeira parte, do capítulo 4, versículo 1 a 6, sobre este evangelho anunciado por Paulo. Ele tinha a obrigação de anunciar este evangelho com fidelidade. Capítulo 1, versículos de 1 a 6, este ministério precioso deveria ser exercido com fidelidade. Paulo inicia dizendo o seguinte: pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Que ministério é esse? O que ele havia dito no capítulo 3 de 2 Coríntios, um ministério glorioso do Evangelho, que apresentava este Cristo mediador de uma nova aliança, esse Cristo que nos salvou, o Cristo que deu a vida por nós, que ressuscitou, o Jesus Cristo que é Deus, com o Pai e com o Espírito Santo. Então este Evangelho que trazia as boas novas da salvação, o Evangelho que trazia e anunciava este Cristo que venceu a morte e ressuscitou, o Evangelho que tem o poder de Deus para salvar, esse Evangelho foi confiado ao apóstolo Paulo, através do seu ministério apostólico, esse mesmo evangelho que também nos foi confiado, foi depositado no coração de Paulo as verdades deste evangelho que ele anunciava em seu ministério, mas não foi dado a ele por merecimento. Ele não recebeu de Deus este evangelho, esta incumbência, porque ele merecia, não recebeu por sua inteligência, por seus méritos próprios, por suas obras, ou porque ele foi um fariseu dos fariseus, porque ele era judeu de nascimento. Não, ele recebeu este evangelho única e exclusivamente pela misericórdia de Deus, que não deu a ele o que ele merecia. Pela graça de Deus, Deus deu a Paulo o que ele jamais poderia merecer. Então, pela graça e misericórdia, ele recebeu este ministério, o ministério do Evangelho. Então, Paulo diz: tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não somente a ele, mas aos seus companheiros de missão, ele diz: não desfalecemos. A misericórdia de Deus, meus amados irmãos, a sua graça ao nos confiar o Evangelho, ao revelar o ministério da graça de Deus, o Evangelho da glória de Cristo, a misericórdia de Deus ao entregar a nós este Evangelho, é um motivo de não desfalecermos. É por isso que Paulo fala: pela misericórdia de Deus, ao ter recebido tamanha graça, não desfalecemos. Não devemos desfalecer. Ou seja, quando nós pensamos em desanimar, quando nós pensamos em desistir, lembramos da honra que nos foi confiada ao pregarmos o Evangelho, e isso é o motivo de prosseguirmos. Meus queridos irmãos, motivos para desistir, motivos aparentes, entre aspas, existem muitos. Teríamos muitos motivos de desanimar, de nos sentirmos prostrados, e na verdade, muitas vezes é dessa forma que nos sentimos. Nós, pastores, vocês, ovelhas, todos nós
Existem momentos em nossa vida que parece que estamos derrotados, mas quando lembramos da honra, da graça e da misericórdia de Deus, de confiar a homens pecadores, porque quando Deus revelou esse evangelho a nós, Ele nos revelou porque nós éramos perfeitos ou porque merecíamos, e quando Ele nos deu essa incumbência de anunciarmos este evangelho, Ele fez pela misericórdia, pela graça, foi único exclusivamente por causa da sua eleição. Por isso nós não desfalecemos. Isso nos dá ânimo para prosseguir, isso nos dá ânimo para continuarmos caminhando e anunciando as boas novas que nos foi outorgada por Cristo. Paulo prossegue no versículo 2: pelo contrário, ou seja, ao invés de desfalecer, pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Ou seja, em contraste com os falsos mestres, que distorciam a verdade, que tinham uma vida dupla, que não viviam o que pregavam, que viviam de atitudes vergonhosas, Paulo, ele diz, pelo contrário, nós rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam. Nós procuramos viver uma vida íntegra, é isso que ele quer dizer, não andando com astúcia nem adulterando a palavra de Deus. Paulo, ao receber tamanha honra, ele procurava ser fiel ao ministério que lhe foi confiado. Ele procurava ser fiel às verdades deste evangelho. Esse era o seu ministério, essa era a sua vida. Da mesma forma, devemos procurar ser fiéis a este evangelho que nos foi confiado, não adulterando a palavra de Deus. Antes, ainda no versículo 2, nos recomendamos a consciência de todo homem. Paulo está dizendo o seguinte: a nossa vida está diante de todos, todos veem a forma que andamos, conforme o evangelho. Ou seja, a sua vida não era oculta, não era uma vida de hipocrisia, mas todos os homens sabiam muito bem qual era o seu proceder diante da igreja, em seu dia a dia, em tudo que ele fazia. E ainda diz mais: nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Ele estava sincero, não apenas diante dos homens, mas especialmente na presença de Deus pela manifestação da verdade. Procurar andar direito na presença das pessoas, às vezes até alguns falsos conseguem, mas diante de Deus é impossível, porque Deus sonda inclusive os nossos corações. Então Paulo aqui está dizendo que ele recebeu com honra, como uma honra sem preço, uma honra sem igual, receber o evangelho da graça, o evangelho da nova aliança, e por isso ele procurava ser fiel a esse ministério, e ele não tinha uma vida de hipocrisia. E Paulo prossegue no versículo 3, dizendo o seguinte: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Repare que Paulo aqui está dizendo: mas se alguém porventura não creu nesse evangelho, não é culpa dele, e muito menos de Deus. Mas aqueles que se perdem é que permanecem rejeitando a verdade por sua própria vontade, segundo os seus desejos, segundo o seu coração corrompido. Tais homens rejeitam a verdade. Então este evangelho permanece encoberto para aqueles que se perdem. Isso dá uma noção de um ato contínuo, aqueles que caminham para a perdição. E o versículo 5 diz o seguinte: porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus. Repare aqui que Paulo continua falando da sua sinceridade e fidelidade ao evangelho. Ele diz que ele não prega a si mesmo. Meus amados irmãos, se você quer ser um fracasso ao pregar o evangelho, um fracasso ao falar de Deus, fale então de você mesmo. Fale de você mesmo, mas isso vai ser um fracasso. Porém, se você quer prosperar
com o anúncio do Evangelho, com o seu ministério, como portador dessa verdade, no seu dia a dia, no seu caminhar. Fale de Cristo, pregue sobre Cristo, fale sobre a cruz, fale sobre o Evangelho. Aí a sua vida será realmente uma vida de vitória, e não a vitória que muitos pregam por aí, um sucesso financeiro, prosperidade material, não, uma vida agradável e aprovada por Deus. Então não fale de si mesmo, mas fale de Cristo e o que Ele fez também por você, um pobre e miserável pecador que não merecia tamanha honra de ter sido confiado por Deus o Evangelho a você. Então, Paulo continua falando sobre a sua fidelidade ao ministério apostólico, e ele encerra um versículo 6, essa primeira parte, explicando sobre o seu ministério, dizendo o seguinte no versículo 6: porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Neste último versículo da primeira parte, Paulo então deixa claro que esse evangelho glorioso, poderoso, o evangelho que traz a glória de Deus revelada na face de Cristo, foi infundido no coração dele apenas, exclusivamente pela vontade de Deus. É Deus que traz a luz do evangelho, é Deus que traz a luz do conhecimento da sua glória em Cristo ao coração pecador, ao coração dantes em trevas. É assim que Paulo se expressa, lembrando talvez do texto de Gênesis capítulo 1, versículo 3, quando Deus diz: haja luz, e a luz resplandece sobre as trevas. Então Paulo deixa claro que é Deus que traz a luz do evangelho, foi o Senhor que trouxe este conhecimento ao seu coração. Portanto, ele encerra esta primeira parte, deixando evidente que ele tinha uma responsabilidade e uma obrigação de anunciar com fidelidade o evangelho, de cumprir o seu ministério com sinceridade e fidelidade. Agora, Paulo parte para a segunda parte desse texto, do versículo 7 ao versículo 18, falando sobre os instrumentos deste evangelho. Homens pecadores, homens falhos, que são comparados a vasos de barro, homens sujeitos à ação do tempo, sujeitos ao pecado, sujeitos a falhas, a quedas, a quebras, mas homens escolhidos por Deus para que o evangelho seja pregado. Quando olhamos para toda a história da igreja, quando olhamos para a igreja ao longo das eras, diante de todas as perseguições, diante de todas as dificuldades, nós vemos que realmente a excelência do poder é de Deus. É Deus que sustenta o evangelho, é Deus que sustenta a igreja, é Deus que faz com que o seu próprio nome seja glorificado. Se dependesse de nós, não existiria mais igreja, mas é o Senhor que garante. Por isso que eu iniciei este sermão perguntando a você: se você tivesse um grande tesouro, onde você guardaria, onde você colocaria esse tesouro, para quem você confiaria esse tesouro? Obviamente, talvez você tenha pensado: eu colocaria num banco muito bem guardado, ou num cofre. Mas ainda que esse banco, esse lugar seja muito bem guardado, não é o suficiente para garantir que esse tesouro jamais será corrompido ou roubado. Mas Deus faz exatamente o contrário. Ele põe esse tesouro em vasos de barro, ele confia esse tesouro precioso a homens falhos e pecadores como eu e como você. E por que ele faz isso? Para que a excelência do poder seja dele. Deus faz justamente isso, porque quem garante esse tesouro, quem garante a preservação do evangelho é ele mesmo. Não depende de nós, não depende desse recipiente que sou eu, você, e era o próprio apóstolo Paulo. Por isso ele começa no versículo 7 dizendo o seguinte: temos, porém, este tesouro em vasos de barro. Este tesouro, qual tesouro? O evangelho que ele havia falado anteriormente, em vasos de barro. E que vasos de barro são esses? Nós, seres humanos, estruturas frágeis,
corrompidos pelo pecado, regenerados por Deus, recebemos a revelação do Evangelho, mas continuamos sendo vasos de barro, e Ele faz isso para que a excelência do poder seja dele mesmo, conforme está escrito, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. E isso é visto claramente ao longo da história, mas também na vida do apóstolo Paulo, diante de todas as dificuldades, todo o sofrimento, Deus conservou ele de pé e conservou o testemunho do Evangelho. E nós vemos isso também na nossa vida, diante de todas as dificuldades e lutas, dos nossos próprios erros, Deus nos mantém de pé e conserva o testemunho do Evangelho em nossa vida, para que a glória seja dele e não nossa. Eu quero ler aqui para vocês um poema escrito por Emma Frances Bevan. Era uma escritora e tradutora cristã, uma poeta britânica. Ela escreveu algo interessante que retrata bem esse contraste entre o evangelho glorioso e os homens de barro, homens frágeis, pecadores e temporais. Assim diz o poema, e você pode acompanhar aí na sua tela. Vasos de barro desfigurados, disformes, portam riqueza inimaginável, tesouro celeste, resplandecente, Cristo revelado aos santos na terra. Vasos quebrados e frágeis levam, através das eras, não obstante, riquezas concedidas por mão generosa, grande dádiva de Deus, seu Filho precioso. Ó, quão vazios e humildes são, desprezíveis, despercebidos, desconhecidos, e para Deus um vaso sagrado, repleto de Cristo e nada mais. Não pode a terra toldar a glória, não pode o homem obscurecer a luz. Ao contar de Cristo a maravilhosa história, quebrados, vazios, repletos do Senhor. Veja bem, irmãos, esse poema, que aqui obviamente está adaptado, ele retrata bem esse contraste, um evangelho transcendente, todo maravilhoso, poderoso. Ele é manifestado a homens fracos como eu e você. Um evangelho que liberta homens pecadores, dantes escravos dos seus próprios desejos. Ele é confiado a homens falhos e frágeis. Pelo poder do Espírito Santo, ele nos é confiado. Um evangelho perfeito é infundido em homens imperfeitos. Um evangelho precioso e eterno é pregado por homens frágeis, homens dantes sem valor, transitórios, mas que pelo poder do Espírito Santo são capacitados a guardar esta verdade gloriosa do Evangelho de Cristo. Paulo prossegue no versículo 8, mostrando nitidamente esse contraste entre o vaso de barro e o poder do Evangelho. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados. O versículo 9 diz: perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Veja bem, muitas vezes, tanto eu como você, nos sentimos como se estivéssemos derrotados. O apóstolo Paulo muitas vezes se sentiu fragilizado, ele foi preso, ele se sentiu abandonado, ele se sentiu muitas vezes rejeitado. Ele estava vendo a própria situação da igreja fundada por ele lá na cidade de Corinto, onde alguns falsos mestres questionavam a sua autoridade. E por um lado, muitas vezes ele se sentia atribulado, ele estava perplexo com as coisas que aconteciam, ele era perseguido, ele se encontrava abatido, porém o apóstolo jamais desistiu, jamais esmoreceu. Tribulado, mas não angustiado, perplexo, mas não desanimado. Não desanime, pastores, não desanimem, irmãos, não desanimem, porque isso que você sente de vez em quando é próprio da natureza frágil humana, mas existe um Deus poderoso que conserva a sua vida, conserva a nossa alma e conserva a verdade do Evangelho, dantes revelado a nós em nossa vida, para que a glória seja
dele e não nossa. Isso é justamente para que a excelência do poder seja dele. Muitas vezes, meus irmãos, eu me sinto desta forma também, me sinto como que abatido, como que às vezes rejeitado, como que fraco, desanimado pelos meus próprios erros, meus próprios pecados, mas quando eu olho para esta honra, para este ministério que me foi confiado, o poder de Deus, ele me anima e me impulsiona a continuar pregando este evangelho glorioso. Paulo prossegue no versículo 10, dizendo o seguinte: levando sempre no corpo a marca de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Precisamos morrer com Cristo para viver com Ele. Assim como Cristo sofreu, assim como Cristo foi rejeitado muitas vezes, como seus servos, também passaremos por isso, a fim de que a vida de Cristo se manifeste em nossa vida. Versículo 11 e 12 diz o seguinte: porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Esta vida que é manifesta através de um morrer constante, nos faz lembrar do texto de Romanos, capítulo 12, os versículos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com o presente século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Como sacrifícios vivos, morremos dia a dia, carregamos a cruz. Esta é a essência do discipulado, porque no verdadeiro discipulado a perda é ganho, e o ganho muitas vezes é perda. Por isso, meus amados irmãos, é necessário uma entrega diária, a fim de Cristo se manifeste, se manifeste em nós. É justamente a nossa fragilidade, é justamente a nossa fraqueza que nos faz completamente dependentes de Deus, conforme o próprio apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios, que o poder de Deus se aperfeiçoa em nossa fraqueza, e é assim que vivemos. Paulo então prossegue no versículo 13, dizendo o seguinte: tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei, também nós cremos, por isso também falamos. Porque temos essa ousadia? Porque Paulo tinha a ousadia de falar, porque Paulo tinha essa ousadia para comunicar o evangelho, para falar todas essas coisas, inclusive que ele estava dizendo aqui nesta carta, porque ele cria no poder de Deus, porque ele cria que esse evangelho realmente lhe foi confiado através da graça de Deus, dessa eleição. Então a fé é que nos motiva a prosseguir, esta fé, esta crença no Deus que escolhe homens pecadores e conserva esses homens em sua presença, é essa fé que nos impulsiona a falar, a anunciar, a prosseguir. Versículos 14 e 15, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco, porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Aquele que ressuscitou a Cristo, ele também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Ou seja, nada nos separa de Cristo, nem as nossas próprias fraquezas, nem os nossos próprios pecados, as nossas dúvidas, as nossas fragilidades não são capazes de nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aquele que ressuscitou a Jesus, ainda que sejamos levados à morte, ainda que o nosso corpo seja entregue como aspersão de sacrifício, ainda que nós mesmos sejamos crucificados, torturados e mortos, aquele que ressuscitou a Jesus também nos ressuscitará. Esse Cristo vitorioso é aquele que nos garante a vitória. Por isso não podemos temer, por isso podemos confiar, e é nesse espírito de fé, porque cremos, assim falamos, porque acreditamos, assim
anunciamos este evangelho, e todas as coisas existem por amor de vós. Todo esse sofrer, toda essa luta, toda essa labuta é por amor também a cada irmão. É isso que Paulo estava dizendo. Era por amor aos coríntios que ele sofria, era por amor aos coríntios que ele suportava tudo que ele suportava, e da mesma forma nós também suportamos todas as afrontas, todas as dificuldades ao longo da nossa jornada, ao longo do nosso caminho com Cristo, por amor aos irmãos, para que a graça, multiplicando-se, como ele continua dizendo aí no versículo 15, torne abundante as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Deus é glorificado, Deus é exaltado, muitas ações de graças são dadas pelo que Deus faz através da nossa vida, de homens falhos e frágeis. Paulo então encerra dos versículos 16 a 18, dizendo: por isso não desanimamos. Por causa de tudo isso que ele expôs, mais uma vez ele enfatiza: não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Ainda que sejamos desgastados ao longo da nossa caminhada, ainda que sejamos atribulados, ainda que soframos diante de todas as lutas e angústias, o nosso homem interior se renova a cada dia. Deus vai nos dando graça, Deus vai nos sustentando, Deus vai nos dirigindo dia após dia, através da sua graça e misericórdia. E ele encerra dizendo: porque a nossa leve e momentânea tribulação. Obviamente que essa tribulação que ele se refere não era nada leve. Paulo sofreu muito, foram açoites, naufrágios, cadeias, prisões, afrontas, desprezo. Sim, ele sabia muito bem de tudo isso que ele estava passando e havia passado, mas quando ele comparava essa tribulação com algo que era eterno, o eterno peso de glória, o peso da tribulação se tornava irrisório. Esse é o sentido que ele está dizendo. A leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Quando nós olhamos as lutas que nós passamos e colocamos diante dos nossos olhos o peso desta glória eterna, nós podemos prosseguir e dizer que todas as lutas nada são diante da eternidade, não atentando nós nas coisas que se veem, porque o nosso foco não está na nossa vida agora e momentânea, mas botamos o nosso foco nas coisas que não se veem, andamos por fé e não por vista. O versículo 18 diz isso: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais. Por isso não vale a pena colocar os olhos nessas coisas, elas são passageiras, elas acabam. E ele encerra dizendo: e as que se não veem são eternas. Ao contrário, as coisas que não se veem são eternas, as coisas pertinentes ao Evangelho, a nossa fé, são muito mais gloriosas e superiores, não tem fim, são eternas e não passageiras. Na situação que nós vivemos, em que olhamos de uma forma incrível para homens que têm tanto medo de perder a vida por causa de doença, por causa de vírus, por causa de assalto, e vivem numa verdadeira neurose, paranoia, se agarrando a essa vida, se agarrando às coisas tão passageiras e fúteis, com medo de perseguição, com medo de represália do Estado. Vale lembrar muito bem dessas palavras que Paulo diz aqui no versículo 18: devemos atentar a coisas superiores, coisas que são eternas, muito mais valiosas. Que Deus nos abençoe. Amados irmãos, embora eu tenha feito várias aplicações ao longo de todo o sermão, eu gostaria de encerrar a exposição do texto trazendo 4 aplicações bem práticas para a nossa caminhada cristã. Primeiro, nunca devemos esquecer que foi o Senhor que trouxe a iluminação do conhecimento da glória de Deus em Cristo aos nossos corações. Por isso, todo o mérito, toda a honra, toda a glória
é devida apenas a Ele e não a nós. Portanto, devemos anunciar a Cristo e não a nós mesmos. Segunda aplicação, devemos anunciar o Evangelho com fidelidade. Foi uma honra recebermos a revelação do Evangelho, portanto, devemos ser fiéis ao nosso chamado como servos de Deus. Terceiro, devemos anunciar o Evangelho sem hipocrisia, sem nenhuma falsidade, vivendo aquilo que pregamos. A nossa vida tem que ser condizente com o Evangelho que nos foi revelado em Cristo Jesus. E por último, nós devemos sempre ter em mente que diante das lutas e das dificuldades, nós recebemos a honra de sermos chamados para o ministério do Evangelho. Portanto, não devemos desanimar, nem desistir, nem esmorecer. Quando nós nos sentimos abatidos, como se estivéssemos derrotados, devemos lembrar que esse Evangelho nos foi anunciado pela graça e misericórdia, e é um privilégio, é uma honra podermos ser participantes desse Evangelho, desse ministério. Essa fé no Filho de Deus, essa fé neste Cristo ressurreto, vitorioso sobre a morte, é essa fé que nos impulsiona a caminhar, é esse próprio Evangelho, esse mesmo Evangelho que nos foi revelado, é o motivo de nós não desistirmos jamais. Que Deus abençoe os irmãos, não se agarrem nessa vida como se essa vida fosse tudo que nós temos, não temam, confiem em Deus, confiem em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oremos. Senhor Deus, queremos te agradecer por esse privilégio de receber a revelação do Evangelho e não somente isso, de sermos participantes deste ministério, confiado a nós, homens falhos e pecadores. Por isso, que o teu nome seja exaltado e glorificado através das nossas vidas. Te louvamos por essa noite, te agradecemos, ó Deus Todo-Poderoso. A ti sejam dadas toda a honra, toda a glória e todo louvor pelos séculos dos séculos. Amém. Tenham um restante de semana abençoado, curtam o nosso canal, compartilhem, dê o seu like e que Deus abençoe a vida dos irmãos.